Bom, agora eu configurei, tem que ir. Se não for, aí não tenho o que fazer. Deixa eu já dar atenção para vocês aqui. Obrigado pela paciência, por terem esperado. Isso, começamos lá no YouTube, graças a Deus. Salve, meu amigo Ariel, Paula. É, Obrigado, gente, por terem esperado. Quero orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade e para que Ele nos abençoe nessa aula, amém? Senhor, obrigado, Pai, porque cada pessoa, Deus, pode participar com a gente online, a gente pode compartilhar a palavra, um aprendizado edificante. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, abençoe na mente para a gente entender, para a gente, Deus, ser transformado pela palavra, ela nos ajudar no nosso dia a dia, não só ficar no campo das ideias, a gente saber, mas a gente colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa sabedoria, dia após dia, eu peço, acrescenta fé nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite. A gente está começando agora, tá? Eu quero já. Boa noite. Boa noite. Não perdeu nada, não. A gente fez a oração agora e vou começar a compartilhar com vocês a minha tela com o material. Paz, Isa. Boa noite. Boa noite, paz para todos. Vocês estão vendo a minha tela já com o texto aí do dilúvio? Legal. Sim. Show, show, show. Então a gente falou, né, na aula passada um pouco sobre a origem da humanidade, segundo o relato bíblico. A gente falou sobre a compreensão tanto por uma perspectiva da tradição cristã, como também a compreensão acadêmica. E a gente vai seguir por esse caminho, falando das duas visões, e não é para doutrinar ninguém. Tá? O que você pensar aí no seu coração que não concorda, não tem nenhum problema, tá bom? Você pode meditar, avaliar, estudar mais e se depois quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tem aí como levantar a mão e chamar depois, né? E falar depois que a gente tiver uma explanação aqui, a gente pode continuar conversando, tá bom? Vamos lá. O dilúvio, né? A gente teve ali a compreensão de que houve a criação, né, tanto do universo existente como do planeta Terra, e nós temos então a, a criação da vida, o ser humano, e o ser humano a gente já viu como ele se corrompeu, né? E a gente falou sobre como era pessimista aquele desenvolvimento. O primeiro nascido da mulher, que foi o Caim, ele matou o irmão, o segundo nascido da mulher. E isso mostrou pra gente ali um início já bem pessimista. E continuou assim. E aí o texto que eu coloquei aqui no material para vocês, páginas 4 e 5, que eu pedi para vocês lerem, diz assim: com o desenrolar da trama e assassinato dentro da primeira família, não é de se surpreender que os seres humanos tenham se corrompido gradativamente cada vez mais. A partir do capítulo 6, o texto conta como a terra estava corrompida e os teólogos divergem sobre a interpretação exata destes relatos. Resumindo, Deus decidiu reiniciar a humanidade a partir de uma nova família, agora a de Noé. Aí começa então a narrativa, né, a história contando sobre o dilúvio. E um parênteses aqui, a narrativa do dilúvio, ela não é exclusiva, né? Uma história sobre a terra se inundar, ser inundada, não é exclusiva da Bíblia hebraica. Tem esse relato na Bíblia hebraica, mas tem em várias culturas histórias de dilúvio. Né? A mais antiga que eu já ouvi falar é a Epopeia do Gilgamesh, que é algo datado ali de cerca de 2700 antes de Cristo.
Se a gente tem aqui o texto mais antigo na Bíblia hebraica do século 13 a.C., ali por volta de 1200 a.C., a Epopeia do Gilgamesh é um texto ainda mais antigo, né, que eles encontram, a arqueologia, né, encontra esses textos aí dos sumérios. E é interessante a gente pensar então que, segundo a tradição cristã, judaico-cristã, essas informações, tanto o que a gente já viu na aula passada como o que a gente está vendo hoje, que você leu na sua Bíblia e pode ler também, fica à vontade para ler depois e consultar. Esses textos, eles vêm de uma tradição oral, né? Não é comum a gente imaginar, embora algumas pessoas acreditem, não é comum a gente imaginar que esses textos foram escritos lá na época do Moisés, há muito tempo atrás. Mas existe uma tradição oral, uma forma de se compartilhar as histórias, né, na antiguidade diferente de hoje em dia. A autoridade, né, dos textos, ela não é assinada como hoje pela pessoa que escreveu exatamente. Não tinha essa preocupação com a autoria, direito autoral. Isso é coisa mais contemporânea. Então, na antiguidade era muito comum alguém escrever e atribuir a outra pessoa. E tem muitos casos disso. Textos que foram escritos e atribuídos a uma pessoa que não o escreveu, porque era uma coisa normal na antiguidade. E então a tradição oral coloca o nome de Moisés nesses textos. Mas nós não acreditamos agora academicamente que eles foram escritos pelo Moisés, e sim que foram compilados pelos hebreus e depois pelos judeus, né? E guardados e preservados e estão na Bíblia hebraica, como um relato, né? Que vem aí da tradição, da oralidade, passando de geração em geração. Chegou o momento de eles registrarem na história deles, né, a história da humanidade. E aí esse episódio do dilúvio entra na história dos hebreus e que faz todo sentido. Como eu disse para vocês, não é um relato só da Bíblia hebraica, mas tem em outros povos também esse relato. Aí, continuando aqui o nosso pensamento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, como eu não estou vendo a tela de vocês, estou vendo a minha, fala, tá bom? Porque eu não vou conseguir ver você levantando a mão. Aí me dá um toque. Fala assim, Silas, quero fazer uma pergunta, quero complementar, quero perguntar, não entendi, tá bom? Pode me interromper, não tem problema nenhum. Então a história diz, né, ali, a partir do capítulo 6, que ele, o Noé, sua esposa e seus filhos e as noras construíram uma arca, né, para serem preservados juntamente com todas as espécies de animais durante o dilúvio, menos as marinhas, né, que não faz sentido, e eles têm a missão de repovoar a terra. Embora essa discussão sobre qual é o problema mais grave do gênero humano naquela época não seja esclarecido, porque assim, as pessoas costumam dizer que era só o pecado comum que a gente tem hoje em dia. Mas tem, e eu estava dizendo ali antes que existem divergências, porque existem teólogos que acreditam que havia uma interação entre os seres humanos e seres espirituais, e que isso causava, né, ali uma contaminação muito grave. Então isso diverge, né? Quando você tem no texto ali dizendo que os filhos de Deus, eles se relacionaram com as filhas dos homens, tem teólogos que acreditam que são relações entre anjos caídos e seres humanos. E isso é uma depravação que Deus condenou e por isso necessitou fazer esse reinício. Tá? Então existe essa linha de pensamento. E não é a única, tá? Tem mais de um pensamento sobre isso. Um outro pensamento vai dizer que as filhas dos homens, né, ou os filhos dos homens são, os filhos de Deus, desculpa, são a humanidade que era mais temente a Deus, obediente, e a parte que era os filhos dos homens seria a humanidade corrompida e maldosa, e aí naquela relação acabou acontecendo a depravação, né, e Deus
viu que a maldade estava fora de controle e quis reiniciar. Então, essas narrativas, elas não são totalmente defendidas da mesma forma pela academia e pelas igrejas. Existem mais de uma versão, tá? Mas o interessante é a gente compreender que a humanidade estava ali totalmente perdida e rebelde, né? Uma humanidade que não queria seguir a vontade de Deus, ouvir sobre Deus os aconselhamentos. O texto conta que Noé ele chegou a falar para eles e contar que haveria o dilúvio e era para eles se arrependerem e eles resistiram, né? Não aceitavam as palavras dele. Então Deus ele salva essa família. Então, se a família de Adão não deu certo, ele começa uma nova história com uma nova família. E Noé, sua esposa, seus filhos e noras. E acontece então o episódio do dilúvio, né? Chove ali durante 40 dias, a terra fica inundada por 120 dias e é bem complicado a gente imaginar como que isso se dá, né? O texto diz que naquela época não chovia, né? Então era uma época que não se esperava uma chuva, e aí acontece naquela região um grande, uma grande inundação. E aí tem também a discussão se o dilúvio foi em toda a terra ou naquela região aonde eles habitavam antes de se expandir por toda a terra. Então são discussões aí amplas sobre esse episódio, mas é interessante a gente saber que existem essas variadas formas de interpretar e no futuro, quando a gente estudar esses temas especificamente, a gente pode se aprofundar mais em cada uma das visões e ver quem defende cada uma e com quem a gente concorda, tá bom? E a gente tem então o Noé e os seus três filhos. Os três filhos dele são o Sem, o Cã e o Jafé. O Sem é que vai dar origem aos povos semitas, que faz parte os hebreus, né? As pessoas que vivem ali na região da Mesopotâmia. A gente vai ter os filhos do Cã, né, os cananitas, que viviam ali na região de Canaã e também por toda a África. E os jafetitas, os filhos do Jafé, né, a tradição diz que eles foram para a região da Europa. Então, essa é a crença, né? É a forma que a gente compreende a distribuição da humanidade pela Terra a partir ali da África, né? Daquele centro ali populacional daquela época. E desses povos, desses homens, né, descendem os semitas, cananitas e jafetitas. E outra coisa interessante de nós comentarmos aqui é que o Cã, um dos filhos de Noé, assim que que eles terminam o episódio, né, de ter a terra inundada, eles vão plantar, vão cultivar. E o Noé plantou uma vinha e ele produziu um vinho a partir daquelas uvas e ele se embebedou. E aí acontece um episódio que é que o Cã, ele, de alguma forma que não fica clara no texto, ele ofende a honra do pai dele e os outros dois, o Sem e o Jafé, não, protegem a honra do pai, né? Eles não veem a nudez do pai, que estava embriagado, e o cobre, né, honrando o pai deles. E o Noé, ele amaldiçoa Cã. Olha que coisa, né? Era uma família nova, que a partir dessa família a gente pensa que vai ser mil maravilhas, mas já começam os problemas ali familiares. Porque não é fácil mesmo para Deus, né? O ser humano é complicado. E assim a gente tem, né, a separação ali dos filhos e os projetos deles, né, e o desenrolar da trama, a gente vê ali com a, a sequência para a Torre de Babel. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa eu não deixei claro? Pode falar, tá bom? Todo mundo tá me ouvindo? Sim.
Show. Silas, quando você comenta o texto fala, você sempre está falando da Bíblia, né? Isso mesmo, isso. A Bíblia, que vocês podem pegar aí agora, se quiser, e ir lendo também em paralelo, ou fazer a anotação do que eu falei para procurar depois, tá bom? Ah, perfeito, Aqui a obrigada. gente está resumindo, é um resumão, né? O panorama é isso, é um resumão, porque a análise de cada texto é tão rica, gente. Quando a gente pega o significado de uma palavra, uma expressão, quando a gente fala, por exemplo, no hebraico, a expressão que Deus ele teve paciência ou longanimidade, né? A expressão que eles usam é Erek Apaim, que quer dizer que Deus ele tinha um nariz longo, que era como aquele povo campesino, ele expressava essa ira contida. Ser paciente, eles expressavam assim, Deus dando aquela respirada, sabe? Aquela fungada, e quando você está se contendo, porque se você não se conter, a sua ira, e aí eles expressam assim. Então imagina, eu fazer essa análise por palavra, né, por versículo, a gente não ia terminar nunca o panorama. Por isso que a gente vai só num resumão mesmo e vai comentando os episódios e a visão que a gente tem na tradição e na academia sobre os episódios. Mas no futuro, a gente pode sim estudar as visões que existem, né? Por exemplo, tem o criacionismo científico, que se choca com muitas teorias científicas. E eu não sou adepto, né? Eu não sigo o criacionismo científico. Eu sou criacionista, mas como eu falei para vocês antes, eu acredito muito nesse paralelismo, né? A Bíblia e a fé e as teorias, as descobertas científicas paralela, né? É assim que eu acredito. E vamos lá, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer. Vou falar da Torre de Babel porque esse episódio é muito interessante. É ali o capítulo 11, e a ordem de Deus era para a humanidade se espalhar. Mas o que eles fizeram? Ao invés de se espalhar, aqui o texto que eu deixei para vocês diz assim: os homens se juntaram e, ao invés de povoarem a terra, serem tementes a Deus e viverem em harmonia, decidiram se rebelar. Começaram a construir uma torre para resistir a Deus e a um novo dilúvio. Deus, que já tinha se comprometido a não trazer novamente um dilúvio, faz então os homens se dispersarem, confundindo as línguas. A gente viu ali no dilúvio que a promessa de Deus de não fazer de novo um dilúvio foi o símbolo do arco-íris, né? O símbolo de uma aliança ali com a humanidade. E agora, no capítulo 11, ao invés da humanidade obedecer, seguir a ordem e povoar a terra, eles quiseram resistir a Deus fazendo uma torre, né? E a gente aprende com a história, né, com as descobertas e os textos extra-bíblicos, que isso aconteceu então em Babel, e de Babel que vai surgir ali é aonde a gente vai ter a Babilônia, e essa ideia de resistência a Deus, né? Esse pensamento aí bíblico de resistência a Deus, contido na Bíblia, né? Nas Escrituras. E a gente vai entender que um homem chamado Nimrod era um grande caçador da época, um homem de autoridade, e ele liderou o povo dessa grande construção. E para conter a humanidade, fazer a humanidade, ao invés de se rebelar, a humanidade se espalhar e povoar a terra, é a vontade absoluta de Deus, né? Quando ele fala, não, vai ser do meu jeito mesmo. E aí ele confundiu as línguas e fez então aí essas pessoas elas não se entenderem e se dispersarem e interromperem esse reino, né? Esse império que estava sendo construído ali pelo Nimrod. E é um episódio curioso, né? Porque a gente sabe que na antiguidade, é, e principalmente nos textos bíblicos, quando fala de encontrar Deus, eles falam de subir o monte, de ir no monte, porque se acreditava, e é muito comum até hoje, existe essa ideia, de que você indo num lugar alto, você está mais perto de Deus, ou mais perto da sua divindade, de acordo com cada povo.
E aí uma das ideias que se tem sobre o Nimrod é que ele não queria só resistir a um dilúvio estando alto, aonde a água não o Deus, né? É realmente um orgulho ali, uma vaidade humana muito grande, né? E algo que na época, para eles, fez algum sentido para eles escreverem esse texto. Tanto os que fizeram a obra, como os que relataram aí esse projeto de poder humano. Mas foi desfeito aí com o episódio da confusão das línguas. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu, particularmente, eu considero todas essas narrativas textos que fazem dar sentido, né, para a situação que os homens que escreveram esses textos, eles viviam. Porque se você vê a humanidade com uma mesma humanidade e para um povo específico aqui, para o povo hebreu, que compilou aí esses textos, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso, sobre essa compreensão mais acadêmica do texto, é só me interromper que a gente esclarece, tá bom? A leitura religiosa ou uma leitura leiga vai simplesmente ver os acontecimentos e acreditar que aconteceu exatamente assim. Mas uma compreensão acadêmica vai olhar e vai falar assim, olha, foi o que provavelmente aconteceu ou que é algo que as pessoas naquela época acreditavam que aconteceu. Então eu não vou brigar hoje com os cientistas dizendo, não, olha, a Terra tem 6.000 anos e aconteceu assim, 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 do jeitinho que está na Bíblia. Né? Essa é uma discussão que não faz sentido. A Bíblia não foi feita para se provar alguma coisa. Ela tem uma mensagem e é essa mensagem que a gente tem que aproveitar, que é a queda da humanidade, né, esse distanciamento, essa rebeldia, essa organização, esse plano terreno de resistência a Deus que existe até hoje. E isso é indiscutível. Tá bom? Qualquer dúvida, todo mundo aí eu acho que consegue me mandar um WhatsApp, fica à vontade, tá bom? Vamos seguir? Tá claro até aqui? Estão me Sim, ouvindo? Legal. sim. Sim, positivo. Beleza, vamos lá então. Vamos falar então agora da origem dos hebreus. No capítulo 12 de Gênesis, já começa a falar dos patriarcas. O primeiro dos patriarcas é Abraão. E aí a gente vai ler aqui esse começo desse parágrafo que diz: a história agora se concentra novamente numa família. Em Gênesis 12, temos a chamada de Abraão. Interessante que na história de Adão, temos a queda do ser humano. Peraí. Ô, Silas, é isso que eu ia falar. É a curva de aprendizado, como a Leninha tinha falado. A Leninha faltou hoje. Obrigado. E aí diz, né, voltando aqui, né, diz que a história de Adão começa com a queda do ser humano, na de Noé tem a preservação da espécie, e em Abraão temos a promessa, né, de restauração da humanidade. E aí o texto diz, olha, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. E aí a gente vê no texto que eu escrevi aqui, né? De Abraão nascem Ismael e Isaque, sendo Ismael mais velho, porém filho dele com a escrava Agar. Essa relação foi provocada pela esposa Sara, até então sem filhos. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Abraão, na época, era chamado de Abrão, né? Então teve uma mudança de nome ali. A promessa que Deus fez para ele muda, e Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, e fala que ele vai ter uma descendência abençoada, promete que quem estiver do lado dele, abençoar ele, será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. É um pacto, né? Uma nova aliança ali com Abraão. E Abraão não tinha filhos, a sua esposa Sara queria muito um filho, um herdeiro, e aí ela tinha uma escrava,
egípcia chamada Agar, e aí ela fez algo que é errado. Ela tomou a frente ali da situação e deu essa escrava para Abraão e falou: vamos ter um filho por meio dela. E aconteceu, nasceu Ismael. E aí eu coloquei aqui que da descendência de Ismael vem os povos muçulmanos, mas isso aqui é um pouco complicado, porque muçulmano está mais ligado à religião, né? Mas os muçulmanos, eles dizem que são descendentes de Abraão por parte de Ismael. Tá? Mas seria mais uma questão comportamental do que sanguínea mesmo, tá? Se a gente pensar na questão sanguínea fica complicado, mas pode considerar aí os povos árabes, tá bom? Os povos árabes eu acho que é uma palavra boa para a gente pensar. Mas os muçulmanos, eles, igual os judeus, eles também acreditam na circuncisão. Isso é algo curioso, né? Não é muito falado, mas eles têm esse pacto aí do Abraão também, da circuncisão. E o que aconteceu nessa história aqui, né? Essa história de origem desses dois povos? O Ismael mais velho, então primogênito, único filho, até que nasceu Isaac. A Sara e Abraão, já na velhice, tiveram um filho. Esse filho de Isaac é da onde vai descender os hebreus e os judeus. E aí esses povos eles discutem, né, discutiam, né, a questão do direito de primogenitura, quem é o herdeiro, quem é a descendência de Abraão, né, esse abençoado. E aí eu coloquei aí que existe, né, havia o código Hammurabi, um código mais antigo do que esses escritos bíblicos. E segundo esse código Hammurabi, é de lá que vem, por exemplo, o olho por olho, dente por dente, né, essas ideias aí que foram colocadas também nos textos bíblicos. Eles diziam que o filho do casamento ele vai ter proeminência antes, então vai ser considerado antes do filho dos escravos, mesmo que sejam um filho do seu senhor com uma escrava, né? Nesse caso aqui, o Ismael então ele perde o posto quando nasce Isaac. E aí, não sei se todos conhecem, mas acontece a narrativa de Deus pedir a Abraão que sacrifique Isaac, esse filho amado aí que ele teve na velhice. E algo importante de eu dizer é que Isaac já não era mais criança, tá? Isaac foi junto com o pai, já um homem, e Isaac foi obediente e ia se deixar ser sacrificado, mas antes de acontecer o sacrifício, Deus impediu. Um anjo aparece e fala para Abraão: Abraão, não faça isso. Né? Essa foi uma prova que Deus fez com o Abraão. Então, aí que eu coloquei, né? Isaac, filho concebido na velhice. Né? Deixa eu marcar para vocês aqui. É considerado herdeiro das promessas. Abraão foi testado até os limites por Deus, que pediu que sacrificasse Isaac, mas Deus interrompeu o sacrifício, reconhecendo a obediência. Esse momento é muito importante, pessoal, por apontar, aí está aqui na sequência, por apontar para o sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, para resgate da humanidade caída. Então a gente tem aqui Abraão, ele leva o filho para sacrificar, mas Deus fala: não faça isso, não precisa. Está provada a sua obediência. Mas Deus, ele não pôde fazer isso, né? Na hora de sacrificar o filho, Jesus Cristo teve que ser sacrificado para redimir a humanidade. Tá bom? Isso é só um parênteses aqui, né? Vamos lá. Aqui. Isaac também tem 2 filhos. Peraí, deixa eu falar uma coisa antes de eu seguir sobre o Ismael, porque o Ismael, apesar de ele ser filho de Abraão com a escrava, acontece um episódio em que o filho de Agar, Ismael, ele provoca, né, e tira sarro do Isaac. A Sara fica revoltada e quer expulsar Agar. E aí o Abraão, ele naquela questão ali, né? E agora o que eu faço? Também é meu filho. Deus fala para ele assim: deixa a escrava ir embora, faz o que a Sara está querendo. E aí
A Agar, ela é então enviada embora, abandonada, né? Uma coisa que hoje a gente considera horrível, horroroso isso, mas Ismael ele foi com Agar então para a região do deserto, uma região árida, e Agar deixou o Ismael longe dela para ela não ver ele morrer, mas ali um anjo aparece para ela e fala, olha, ele não vai morrer, né? É, e o nome Ismael ele significa Deus ouve, né? E aí o anjo fala, olha, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu ele chorando e por isso vai cuidar de vocês. E aí o Ismael se torna um grande caçador e vai casar com uma neta do Abraão. Né? Que história, né, gente? Bom, seguindo aqui. Isaac também tem 2 filhos, o mais velho é Esaú, a partir do qual foi formado o povo Edomita. Então, quando a gente lê na Bíblia Edom, ou os Edomitas, são os descendentes do Esaú, que é o mais velho de Isaac. Isaac, então, teve o Esaú e teve um mais novo, Jacó, gêmeos. Jacó nasceu, o texto diz que Jacó nasceu agarrado no pé do Esaú. Não sei se é literal, se nasceu rápido, tá bom? Mas esse nome dele, Jacó, vem disso, de agarrado no calcanhar. E também pode significar trapaceiro ou aquele que rouba. É um nome com alguns significados, né? O nome em hebreu mesmo seria Yaakov. Yaakov. E novamente acontece uma trama familiar, na qual o caçula preferido da mãe é escolhido para ser o herdeiro da bênção. Olha que interessante, né? Como tudo acontece em família. Agora, depois vocês leiam, por favor. É um texto incrível, fascinante. A história do povo hebreu, né, e dos patriarcas. Aqui a gente está falando dos patriarcas, né? Não sei se eu enfatizei antes. E o Jacó, mais novo, preferido da mãe, ele foi então favorecido na hora de receber a bênção do pai, do Isaac. Isaac, já velho, enxergava mal. A mãe e Jacó, lembra? Nome trapaceiro? Enganaram Esaú. Enquanto Esaú preparava uma caça, né? Caçava e preparava uma comida para o pai, que o pai gostava, né? E falou assim, olha, vai lá, caça, me traz uma caça, eu vou comer dessa caça e vou te abençoar. Aí Jacó e a mãe dele, né, a Rebeca, esposa de Isaac, engana ele junto com o filho caçula e dão a comida para ele. E o Jacó ele coloca uma pele de animal para parecer que é peludo como Esaú. E o Isaac cai no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. E ele caiu e abençoou o mais novo. E é uma história muito interessante. Direito de primogenitura e herdeiro da bênção. E então segue a trama, o Jacó foge e trabalha muito, constrói sua família, e aí o texto diz aqui, né? Seguindo, vou marcar aqui para vocês onde eu estou agora. Dá para ver onde estou marcando aí, né? Grifando, né? Sombreando. Sim. Show. Jacó teve muitos filhos, 12 deles homens, e a partir destes foram formadas as 12 tribos de Israel. Ele teve filhos com uma esposa dele chamada Lia, ele teve filhos... Aí o que acontece? Ele teve 2 esposas do Jacó. As 2 eram primas dele, né? Naquela época era como eles faziam entre eles, né? Os hebreus. E aqui no caso os patriarcas. Ele casou então com Lia e com Raquel, 2 primas, e de segundo grau, né? E ele teve então filhos com Lia. A Raquel, que não conseguia ter filhos, notem, né? Essa questão da esterilidade é muito marcante para esse povo. Não ter filhos é um grande problema para eles nas histórias, na narrativa.
E aí a Raquel, enciumada porque não conseguia ter filhos, ela deu a serva dela, a Bila, para Jacó, para que ela pudesse ter filhos por meio da serva. Lembra da Sara fazendo isso também? Então aí tem de novo acontecendo isso. E aí a Lia falou: já que eu tenho a minha serva também, Zilpa, ela também entrega a serva dela para Jacó. E aí Jacó tem 10 filhos com elas, né? Com a Lia, com a Zilpa e com a Bila. E aí depois acontece de a Raquel ter também 2 filhos, José e Benjamim. São dois dos filhos de Jacó. E aí o José ele vai ter uma proeminência aqui, tá? A gente vai seguir lendo. José ele era o queridinho do pai dele. O pai dele amava muito a Raquel. Lembra que quando que Abraão teve o Isaac na velhice, aqui o Jacó ele foi ter o José também na velhice. E por último ainda teve mais o Benjamim. Mas aí o José era o queridinho. Ele era, seguindo o texto aqui, José era alvo da inveja dos seus irmãos. Esses irmãos venderam ele como escravo para uma caravana de ismaelitas, lembra? Venderam então ele para uma caravana de descendentes de Ismael. São parentes ali em algum grau. Estes ismaelitas o venderam novamente para um egípcio chamado Potifar. Olha a ironia, né? Que a gente tinha ali Agar e os ismaelitas. Né? A egípcia era escrava, teve um filho que foi abandonado e agora um descendente de Abraão é vendido como escravo para um egípcio, para Potifar. E a esposa de Potifar, esse egípcio, e esse Potifar era importante no Egito na época, ela quis adulterar com José. Essa história é muito famosa. Né? José rejeitou ela e ela, furiosa, acusou ele de tentativa de estupro. José foi preso e, em seu período de prisão, conheceu funcionários do faraó. É um episódio maravilhoso que todos têm que ler. E ele tem sonhos, ele interpreta sonhos, ele tinha os sonhos dele também. Leiam todo o Gênesis para entender tudo isso, tá bom? Com calma. E ele, então, no tempo oportuno, foi liberto por esses servos, por um dos servos do faraó, foi levado até faraó e honrado com uma grande autoridade no Egito, onde ele ajudou os egípcios e, em período de fome, ele socorreu tanto os egípcios como os povos vizinhos e a sua própria família. Só que não foi bem assim, só socorreu, né? Ele tornou o faraó muito rico e poderoso, enquanto ele era ali influente governador no Egito. E ele perdoa a família dele, gente. Vocês precisam ler esse texto porque ele perdoa os irmãos dele e leva todo mundo para morar no Egito. E assim a gente tem o fim dessa narrativa da família de Abraão, dos patriarcas, ali com essa chegada deles no Egito. E aí a gente vai continuar na próxima aula falando a partir de Moisés já no Egito. Quero abrir para vocês fazerem perguntas para eu voltar aqui para a sala, porque o tempo passa muito rápido, gente. Deixa eu parar de compartilhar. Silas, eu tenho uma questão. Claro, vamos lá. Então, como eu já disse, eu brigo com o meu lado racional um pouco e com o meu lado da fé. E você trouxe muito disso quando você falou que os primeiros textos têm várias interpretações, né? Eles foram escritos para o povo daquela época, mas ao mesmo tempo depois Jesus fala para não alterar nenhuma palavra da Bíblia, que tudo é verdade. Mas então como que você fica nesse meio? Se tudo é verdade, Eu explico. Eu entendi. É porque o princípio é o mais importante.
E é algo da tradição dos judeus até hoje. Se você for conversar com um judeu, principalmente um mestre, ele vai te contar uma história. E aí, Jesus fez isso, né? Você vai lembrar, por exemplo, do filho pródigo. E aí tem gente que fala assim, não, é verdade sim, aquilo realmente aconteceu. Pera, mas o que que é importante? A história ou o princípio? Né? E isso acontece muito na Bíblia. Muitas vezes a gente quer que tudo seja literal, mas o importante é o ensinamento. E aí você tem ali na história do filho pródigo toda aquela narrativa envolvente, né, de ele sair de casa e aí acontece uma grande fome, ele perde tudo que ele tem, aí ele quer voltar para casa e fala assim: talvez o meu pai me receba como um funcionário, porque ele cuida bem dos funcionários. Mas isso aconteceu mesmo? Havia um homem tão bom assim? Não, mas isso na verdade não importa. O que importa é que o texto está dizendo é que Jesus está falando: olha, Deus é assim. Ele aceita você de volta e não vai te tratar como um funcionário. Ele não vai querer te usar na empreitada dele. Ele quer se relacionar com você como um pai. E aí Jesus está ensinando esse princípio. E aí até hoje, né, a tradição rabínica e os mestres, eles ensinam assim. Nós, com o nosso pensamento ocidental, a gente pensa diferente. Mas muitas coisas a gente também faz assim. Por exemplo, eu aprendi muito sobre os valores do herói com as nossas mitologias contemporâneas, as histórias dos nossos heróis. Superman, por exemplo, ou o sacrifício que os seres humanos fazem, né? Teve um professor meu, ele infelizmente faleceu esse ano ou ano passado, esqueci agora exatamente, o Antônio Carlos, mas ele foi meu orientador no TCC na Umesp e ele também tinha o Tel Geek. E aí ele conta que quando eles foram no cinema assistir Ultimato, né, o filme dos Avengers, não sei se todo mundo viu, mas quando o Homem de Ferro, é um spoiler, se você não viu, desculpa. Quando o Homem de Ferro se sacrifica, é, as pessoas choravam, e aí o filho do professor, ele falou para as pessoas assim, por que vocês estão chorando? É isso que os heróis fazem, eles se sacrificam, né? E aí o meu professor falou na época, né, a referência do filho dele é Cristo, né? O herói se sacrifica. E aí você tem aí esse princípio, mesmo na cultura moderna, e a criança ela aprendendo ali, né? E muitas páginas fazem isso com um primor assim maravilhoso, né? Depois posso indicar para vocês algumas páginas que falam de cultura pop e ensinam princípios bíblicos. E o mais importante aqui, então, na narrativa para eles é educar, é mostrar para o povo que eles precisam de Deus, se relacionar com Deus, e a própria organização deles vai estar pautada nessas crenças, nessa fé. Você vai ter, a gente vai ler ainda, mas em Levítico, quando fala das leis dos hebreus, são 613 leis, né, misbos, aquelas leis, elas falam coisas sobre como você não poder escravizar um irmão, não poder escravizar um concidadão, né? Você não pode escravizar outra pessoa. E aí você vai ter os profetas julgando o povo, falando: olha, vocês não estão obedecendo a nossa lei. Né? Coisas que estão escritas, né, há muito tempo e tem que ser preservadas, a nossa tradição. Então, exatamente o que aconteceu, quando a gente fala academicamente, a gente não tem como falar, olha, foi exatamente assim. É impossível. Agora, pela fé, a gente fala, é isso. Lembrando que o mais importante não é o fato exatamente, mas o ensinamento que o fato traz. Como, por exemplo, a narrativa, né, o texto do Éden, que fala da queda ali, da desobediência de Adão e Eva. É, se a gente pegar e falar assim, olha, aquilo aconteceu exatamente. Existe um ramo dos cristãos, é o criacionismo científico que eu citei antes. Eu consigo indicar para vocês defensores hoje que usam afirmações pautadas em suas descobertas, em seus trabalhos de química, de física, né? Consigo indicar os nomes deles para vocês verem e eles vão defender. E tem como defender.
Um parênteses aqui gigantesco. Vamos lá. O criacionismo científico vai dizer que o universo tem 6.000 anos e que Adão e Eva são pessoas que realmente existiram do jeito que está no texto bíblico, naquela história, na narrativa. E quando a gente pega um trabalho genético recente, das descobertas mais recentes dos geneticistas, eles conseguem traçar, né, o DNA da humanidade, e quando eles traçam a partir de cromossomos no homem e a partir da... Esqueci como é o nome. Ai, gente, desculpa. Mitocôndria da mulher. Eles conseguem, né? Que se tiver algum médico aí ou cientista que puder explicar melhor depois, a gente agradece. Mas eles conseguem verificar por traços genéticos de onde vêm as pessoas e conseguem chegar a uma matriz, um lugar principal. E aí, quando eles fizeram isso, e é muito louco isso, se alguém quiser procurar, tem um episódio no Inteligência Limitada, um debate entre esses criacionistas científicos e cientistas ateus, né? E os cientistas ateus têm que, inclusive verbaliza isso, que existe a possibilidade de, nesse cruzamento dos homens a partir da genética dos cromossomos e da mulher a partir da mitocôndria, terem convivido, essa matriz, esses dois principais, terem convivido na África há cerca de 6.000 anos atrás. E isso aí os criacionistas científicos riam, né? Falando, viu? Mas é uma descoberta, não é uma prova, né? Então, é assim, eles vão ter defesas, as fotos que estão sendo tiradas agora do Hubble, desse último telescópio aí mais moderno, elas fotografam, eu falei disso na aula passada que a gente falou de cosmologia, fotografam muito longe, milhões de anos-luz. Isso significa que ela vê imagens de milhões de anos atrás. E aí, o que se esperava ver? Primórdios do cosmos. Porque se a gente diz que o universo, pelas descobertas, lembrando, descobertas do século passado ainda, dos anos 20, né, do Charles Lemaitre, do próprio Edwin Hubble, que dá nome a esse telescópio, e do Einstein, vai dizer que, pelos cálculos que eles fazem, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Só que essas fotos, quando são tiradas de lá para 11 milhões de anos atrás, não trazem um cosmo que seria primordial. Trazem algo já muito evoluído. Aí alguma coisa está errada. Por isso que eu falei para vocês, está em xeque a teoria do Big Bang. Mas não quer dizer que está em xeque e vai dizer que está tudo errado. Quer dizer que alguma coisa precisa ser corrigida. Por isso, pode ser a datação. A datação pode estar errada. E aí a gente tem um universo mais antigo ainda. Como vocês viram, eu não sou criacionista científico. Eu não sigo por essa linha. Eu sigo pela linha de que as narrativas elas explicam e dão sentido. Agora, as descobertas científicas elas vão apontar sempre para o futuro, né? E descobertas vão mostrar para nós a verdade possível de se compreender, né? Agora, o texto bíblico ele é essencial, fundamental para a nossa vida com Deus. E quando Jesus diz que não tem nada errado, é o ensinamento. Ele não está preocupado com a literalidade, mas com o fundamento, o essencial, o que se aprende aqui, o elo que se tem com o Pai, com Deus. E principalmente quando pega os princípios para o povo, para a convivência. Quando alguém fala assim para Jesus, quando Jesus fala assim, né? Aliás, quando o mestre judeu perguntou para Jesus em que se resume a Torá, e Jesus diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você mesmo. É no que se resume o Pentateuco, entendeu? Consegui explicar? Falei muito, né? Não, é ótimo, Silas. Beleza, gente. Estou muito pensando nisso também, dessa questão da linguagem, né? Da mesma forma que nós somos colonizados e eles, eles pregaram para os índios usando historinhas e falam, né? Figuras. Eu acredito também nisso, que é uma forma de linguagem para
para se conectar com o povo da época, né? Sim. E o que você fez todo sentido agora na minha cabeça, porque realmente Jesus só falava por Parábolas. né? Então, fez sentido. Obrigada. Imagina. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que vai cair a live, mas todo mundo tem meu contato. A conversa pode continuar no grupo. Quem não tiver no grupo quiser entrar, manda mensagem para os contatos que estão aqui. A gente se ajuda, tá bom? Tem mais, acho que um minutinho aqui antes que caia a live. Alguém quer falar alguma coisa? Se você discorda de mim, não tem problema, tá bom? É como eu falei, eu acredito muito nessa pluralidade, em nós fazermos descobertas. Né? Eu não acredito que a ignorância seja boa, não. A gente precisa descobrir e a verdade liberta. Então, realmente vai atrás, estude, pesquise, leia a Bíblia, leia muito, porque tem muita coisa valorosa ali para a gente aprender de princípios sobre Deus e sobre nós. Tá bom? Mais ninguém quer falar nada? Se ninguém falar nada, eu vou orar para encerrar. O Aldo, fala, Aldo. O microfone. Microfone. Ô, Aldo, o microfone tá desativado. A gente não tá te escutando. Desculpa. Aí. Então, a minha questão também era justamente pelo que a Isabel também falou, divisão dos povos, linguagens, e o porquê se deu, e se tem a ver com que a nossa distribuição geográfica hoje, o que foi lá atrás, o porquê aconteceu da divisão dos povos, linguagens, essas coisas, e se tem a ver com o que a gente tem hoje, né? A distribuição geográfica, várias línguas no mundo todo. Sim, tem um vídeo bem legal no YouTube que eu vou mandar para vocês falando sobre a distribuição dos povos e quando que o ser humano foi chegando em cada região do globo. Né? Porque isso é recente, até pouco tempo atrás a gente não tinha chegado em toda a Terra. Né? E hoje sim, né? A Terra foi, né, toda povoada. Mas é recente, por causa da tecnologia, né? E é interessante, eu vou mandar para vocês se vocês vão conseguir conferir. Mas naquela época, então, a gente está falando, eles acreditavam que o mundo todo era a região ali da Europa, a Ásia e a África. A gente tinha a Oceania para ser descoberta e as Américas ainda. Por esse povo, né? Não estavam conectados. Mas pode ser que outros povos naquela época já tinham se espalhado. E aí tem o vídeo no YouTube que tem a datação, né, de quando chegaram e tal. Mas na época, quem escreveu os textos não tinha como saber aonde o ser humano tinha chegado, né? Então, não serve para a gente como base, mas ele nos ajuda a entender como o povo daquela época compreendia aí essa expansão da humanidade, tá bom? Se eu não conseguir explicar, depois no grupo a gente continua a conversa, tá bom? Bem-vindo, Jordan. Jordan, vai cair já a live, a gente está encerrando aqui. Obrigado por estar participando com a gente, tá bom? Tá acabando já a aula e na semana que vem tem mais, 8h30 da noite, tá bom? Todos são bem-vindos. A chamada tá chegando ao fim. Estou aprendendo aqui os comandos. Vai cair agora. Tem um reloginho correndo ali. Caiu.